Bom, meus irmãos, nós estamos em uma plena série de mensagens sobre os encontros de Jesus. E é uma série que tem falado muito ao nosso coração. Eu tenho plena certeza disso e hoje nós vamos ministrar a nossa terceira pregação sobre esta série. E, meus irmãos, quem não lembra no livro de Gênesis, capítulo 2 e o verso 22, quando Deus criou a mulher, e foi um ato bem interessante e miraculoso, quando de uma costela ele havia tirado do homem, e o Senhor Deus formou a mulher e a levou até o homem. Em Cantares de Salomão, o livro de Cânticos, nós podemos encontrar um livro completo que fala justamente sobre o enlace matrimonial, sobre o casamento, sobre a vida de um homem e de uma mulher, onde, de forma bem clássica, no capítulo 6 e o verso 3, a mulher diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Há de fato uma caracterização acerca do casamento, quando em Marcos, no capítulo 2 e o verso 19, este retrato matrimonial passa-se então para um entendimento espiritual, quando Jesus se coloca como um noivo, quando ele diz em Marcos 2,19, chamando-se a si mesmo como noivo: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Então há uma conotação aqui muito clara de que um casamento haverá de acontecer futuramente, profeticamente, que é exatamente o casamento de Cristo com a igreja. Então, nós podemos finalizar o nosso passeio sobre casamento quando nós buscamos em Apocalipse 21 e o verso 2, quando ali encontramos o descortinar de uma grande festa, um grande momento de todo convergir da história, da revelação de Deus para com o seu povo, quando ele diz: bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Ou seja, podemos encontrar, irmãos, um entendimento muito claro de que casamento, incontestavelmente, encontra-se na história da redenção e da revelação, sendo então um apontamento consistente para esta unidade, para esta união, inicialmente de um homem com uma mulher, onde formava-se então famílias, e de aí em diante do povo de Deus com o noivo, sendo ele Cristo, que haverá de acontecer. Este apontamento consistente para a ideia do casamento trata-se também do relacionamento para a união, para a unidade, para uma aliança estabelecida pelo próprio Deus, que reflete a glória de Deus. Ou seja, o casamento ele reflete a glória de Deus, não apenas entre um homem e uma mulher, mas como também da igreja para com Cristo, o nosso Salvador, o nosso resgatador, aquele que nos salvou. Assim sendo, irmãos, observe que para tudo isso há um propósito que está impregnado neste entendimento, que não apenas para nós como pessoas e famílias, mas dentro desses parâmetros espirituais que nos coloca na condição de noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro e haverá de um dia o noivo vir para buscar a sua noiva, a sua igreja, a qual fazemos parte aqui nesta terra. Entendemos, portanto, queridos, que quando o assunto é casamento, a palavra de Deus, ela atribui um tom de uma seriedade profunda, diferente da banalização que esta palavra, ou este entendimento, ou este ato conjugal, não é, ele se reporta no nosso tempo, no tempo mais recente. O casamento, então, irmãos, foi estabelecido por Deus para ser uma representação terrena do relacionamento íntimo do Deus Trino com o seu povo, por meio do seu Filho Jesus. Observe que, diante deste entendimento, reconhecer o significado de uma aliança conjugal é uma parte importante na construção da união, do entendimento daquilo que haverá de unidade espiritual com o Senhor Jesus. Observe, queridos, que assim como o casamento envolve este compromisso conjugal, também envolve um compromisso de regras estabelecidas, de mandamentos estabelecidos, de seguir a Deus, não somente na nossa família, no nosso cotidiano familiar, vivencial, matrimonial, como também aquilo que o Senhor estabeleceu para que a sua igreja viva
para que a sua igreja possa então desfrutar e assim caminhar, desenvolver então esta união espiritual. A igreja, então, neste ponto, significa viver a palavra de Deus de maneira prática. E a gente pode ver isso de maneira prática na relação igreja-Cristo como noivo, como também homens e mulheres casados. E este relacionamento, esta união que se faz, analogicamente nós podemos compreender, na prática, quando nós falamos sobre maridos e esposas, eles devem procurar maneiras de se amarem de forma muito profunda, clara e livre, pois o Senhor os uniu como sendo os dois uma só carne. Assim também, queridos, no relacionamento mútuo da igreja para com o Senhor, existe essa unidade em que esta unidade precisa acontecer e nós precisamos cumprir com tudo aquilo que foi estabelecido graciosamente pelo nosso Redentor, que livrou-nos da morte eterna. Isto, irmãos, aumenta de forma profunda os pontos que individualmente cada um de nós neste vínculo apresenta-se como um encorajamento para uma vida vitoriosa, vigorosa, amorosa, de um relacionamento gostoso de se viver em obediência a esse Senhor e também na nossa relação marital. Observe, irmãos, que na minha introdução, finalmente, um dos maiores encontros de Jesus que nós vamos refletir hoje acontece justamente em uma festa de casamento. É nessa festa de casamento que nós vamos descobrir pontos que são extremamente importantes, que vai muito mais além do que o acontecimento em si. E de forma muito a descortinar uma história maravilhosa de início de ministério de Jesus. Foi justamente no casamento em Caná da Galileia que ali acontecem coisas extraordinárias. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo em João, no capítulo 2 e os versos do 1 ao 11. Nós vamos fazer esta leitura. João, capítulo 2, versos do 1 até o verso 11. Diz assim a palavra de Deus: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também, convidado com os seus discípulos para o casamento. Ele foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali então 6 potes de pedra, ou talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia 120 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhe disse: agora tire um pouco e leve para o responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Oremos ao Senhor neste momento. Pai Santo, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor para podermos, ó Deus, desfrutar deste conteúdo bíblico inspirado, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, Pai, e que traz para nós grandes lições. Mas é aqui, Deus, neste momento, Pai, que eu peço a intervenção do Teu Santo Espírito, para que as nossas mentes sejam iluminadas, que possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra, Senhor,
e que corações hoje aqui, mentes e corações, todos sejam tomados, ó Deus, ao trono da graça, e que sejamos assim abençoados, alimentados pela Tua palavra, que não sejam, ó Deus, as minhas palavras, mas que seja a Tua palavra, ó Deus, que penetre os corações, trazendo, ó Deus, crescimento, conhecimento mais acerca de Jesus, o nosso Salvador. Vai adiante de nós, Pai, neste momento. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no início do ministério de Jesus, este encontro envolve de forma muito categórica, muito interessante, exatamente uma festa de casamento, o qual Jesus, com sua mãe e seus discípulos, foram convidados para participar. Uma festa que naquele tempo, lá em Caná da Galileia, podemos encontrar isso de forma muito clara. Podemos ver que naquele tempo, irmãos, uma festa de casamento era um símbolo importante para as famílias, muito mais do que para os noivos. Havia um tom de importância para as comunidades envolvidas naquele momento, mais do que propriamente aqueles que estavam se casando. O propósito então do casamento, irmãos, acima da felicidade dos noivos, era a união de povos. Estava ali em jogo a unidade de duas famílias ou dois povos que agora se juntam, e a festa, ela tinha características interessantes. Eram festas que duravam uma semana inteira. Então era uma semana de festa, muita gente. E nós sabemos muito bem que uma festa de casamento que dura algumas horas no nosso tempo já tem um custo muito elevado, a quantidade de comida bem grande, bem superior, bebidas e tal, enfim. E imagine um casamento que dura uma semana, muita comida, muito tempo junto, o povo ali, usufruindo daquilo ali. Então, quanto maiores, irmãos, fossem as festas, os povos que estavam ali envolvidos naquele casamento, as famílias, de fato, cresciam, se enumeravam, e tudo isso tinha um entendimento, tinha um objetivo, era tornar a economia forte, era fazer com que aquele povo que estava sendo unido ali por força do casamento, pudesse então ter uma força militar e vivesse em prosperidade, porque agora não era somente uma família, eram duas, ou então dois povos, duas comunidades que se uniam agora por força do casamento de duas pessoas. O casamento então, irmão, era um instrumento utilizado para construir fortalezas sociais entre os povos. E as festas eram, portanto, de forma tão importante, de uma duração extensa, tinha justamente este entendimento para passar esta informação para outras pessoas, que fulaninho e fulaninha se casaram, unindo os povos, e a festa foi extraordinária, durou muito tempo e foi muito bom, muita fartura, e deu tudo certo. E assim, queridos, foi aquela festa onde Jesus estava. As festas eram, portanto, esse símbolo de crescimento, e ali estava Jesus naquela festa. E eles não sabiam, ninguém ali estava prevendo que uma tragédia na festa haveria de acontecer, que era um elemento importante da festa, que era o vinho. O vinho acabou de uma festa, acabou o principal. E agora? Símbolo agora de vergonha, Agora seria a maior vergonha interromper a festa, que seria bem duradoura, apenas por alguns dias, E, meus irmãos, a gente pode observar que naquela ocasião, naquele ponto crucial, dor, sofrimento, certamente angústia, desespero, invadiu os corações ali daqueles que estavam ali. E a partir deste ponto, nós podemos observar que nada poderia ser feito. Porém, ninguém também imaginava que a presença de Jesus naquela festa seria o grande diferencial para transformar aquela vergonha, aquela dor, em uma alegria contínua até o final da festa. Observe, irmãos, que quando nós olhamos para o momento em que Jesus, agora estando na festa, e ele realiza o que nós lemos, nós podemos observar que há um valor messiânico de coisas importantes que Jesus faz ali dentro daquele milagre, pois ali
nós podemos observar que o primeiro sinal que Jesus faz é este da transformação da água em vinho, e isto tem uma conotação de exposição do seu poder como Messias, né? Como aquele que de fato tem poder transformador, o poder de fazer coisas impossíveis acontecer, que só Deus é quem poderia fazer. Jesus também trouxe, irmãos, alegria, trazendo o que ninguém havia trazido, que era o melhor vinho. Ninguém tinha o melhor vinho ali, e ele deixou por último, né, na ocasião do milagre. Jesus também rompe, irmãos, a velha aliança com Moisés, quando ele estabelece a nova aliança no seu sangue, figurado com o melhor vinho que é apresentado por ele. Jesus então supre a necessidade com abundância e excelência e traz ali a continuidade da festa, para que a festa continue sem ter nenhuma interrupção. Ele de fato, irmãos, resgatou e estabeleceu a esperança, assumindo o senhorio daquela festa, sendo ele apenas o convidado para ali estar. Observe então, irmãos, que este bloco que nós lemos de versos do 1 ao 11, até o verso 5, nós vamos encontrar aqui o relato inicial e o milagre que acontece, e depois nós vamos para a segunda parte. Mas as bodas de Caná não são apenas, irmãos, uma história interessante, incluindo, não é, aquele momento todo, mas fornece para nós pistas muito importantes para o significado do restante do seu evangelho, pois aqui nós estamos diante do primeiro milagre de Jesus, o primeiro sinal. Assim, queridos, esta expressão terceiro dia, quando ele começa a falar aqui no capítulo 2, 3 dias depois, então esse 3 dias, ou terceiro dia depois, nós sabemos que esta expressão ela é conhecida em várias partes das Escrituras. Esta expressão ela dá um tom de relevância e significado daquilo que haverá de acontecer. E nós que conhecemos as Escrituras sabemos que o terceiro dia é exatamente o dia em que Jesus haveria de ressuscitar. Então, este 3 dias que aqui se coloca dentro do contexto que nós lemos, que Jesus haveria agora de transformar água em vinho, sendo o vinho este símbolo da nossa redenção, tem muito a ver com este 3 dias que inicia-se esse bloco, dentro de toda a composição do que haveria de acontecer. Observe, irmãos, que o terceiro dia, dentro desta referência que evidencia então acontecimentos futuros, não é? O Senhor Jesus, ele tem este cuidado e certamente o autor ele se empenha em destacar este detalhe na narrativa, né, dentro desta relevância do que significa então a ressurreição de Cristo. Observe também, queridos, que em Oséias, no capítulo 6 e o verso 2, traz também a referência ao terceiro dia, sendo esse o dia em que o Senhor haveria de resgatar e de libertar o seu povo. Assim, meus irmãos, aqui então está o primeiro indício neste relato do significado deste milagre de transformar água em vinho. Foi de fato um milagre de transformação e de trazer vida da morte. Observe ainda que no verso 3, Maria, a sua mãe, tendo acabado o vinho, Maria vai até Jesus e informa para ele, dizendo: o vinho acabou, ou não tem mais vinho. Esta informação, irmãos, é uma informação bem peculiar. Maria então ela aproveitou a ocasião para dizer, né, de forma significativa a Jesus, ou seja, eles não têm vinho. Esta informação dada a Jesus tem um entendimento, e eu queria trazer para vocês aqui, né, 3 posições que nós podemos compreender o que é que Maria quis dizer com isso, né, o que é que estava por trás desta afirmativa dada a Jesus, que é tão mal interpretada lá fora. Observe então que o não tem vinho, ela não pede para que Jesus faça qualquer coisa a respeito, apenas informa para ele. Chega para Jesus e diz: não tem vinho. E esse é um detalhe importante que eu preciso entender. Jesus não tinha até aqui feito nenhum tipo de milagre, a não ser por livros apócrifos que mostram Jesus quando adolescente ou criança realizando alguma coisa, mas isso não se comprova. Não há nada comprobatório de que Jesus até este momento tinha feito qualquer tipo de milagre. Mas aqui Jesus então, diante desta afirmativa, quando Maria diz para ele: não tem vinho, o que é que os comentaristas compreendem acerca disso? Observe, irmãos, que há comentaristas que sugerem que esta dica, esta fala de Maria,
é para que Maria, Jesus e os seus discípulos, que foram os convidados, saíssem da festa de fininho, porque a coisa ficou feia. Só, olha, não tem vinho, vamos sair de fininho por aqui, vamos embora, vamos tirar o nosso time para não ficar chato, para não constranger os anfitriões. E essa é uma posição importante, interessante. Existe um outro entendimento que outros comentaristas fazem, reforçam a tese dizendo que Maria não esperava nenhum milagre de Jesus, pois certamente o que ela estava querendo fazer era apenas passar essa informação e fazer com que Jesus e os seus discípulos não causassem nenhum tipo de pergunta, de coisa, para não constranger as pessoas, pois nada poderia ser feito. Mas por último, no verso 4, nós podemos observar que Maria, mãe de Jesus, ela se dirigiu a ele com uma expectativa de que ele tivesse, de repente, alguma iniciativa, alguma coisa que ele pudesse fazer ou tomar alguma providência. Mas por que ela faria isso? Porque certamente, irmãos, ela sempre estava lembrada das palavras de Gabriel, do anjo Gabriel, quando foi até ela dizer: olha, o que está aí é do Senhor, tá certo? E ele vai nascer um menino, o nome dele será Jesus, ele será rei, ele é filho do Deus Altíssimo. Os profetas já tinham anunciado isso. Os reis que foram visitar Jesus já nascido falou acerca da importância daquele menino, e certamente vivia no coração dela esta expectativa de que ela tinha dado à luz ao Messias, e o Messias, o Filho do Altíssimo, de repente poderia fazer alguma coisa. E esta é uma perspectiva importante, queridos, que há um fundamento, há de fato um ponto importante. Mas aquilo, irmãos, que é bem mais interessante é que no versículo 4, que eu convido você a ler, quando Jesus responde para ela: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Observe, irmãos, que esta expressão, quando Jesus então se reporta à sua mãe, tendo um polido respeito dentro da cultura judaica, que é chamar a sua mãe de senhora. Por isso nós chamamos a nossa mãe de senhora, não é? Na minha versão é senhora, em outras é mulher, é outro termo similar. Mas a resposta de Jesus, irmãos, de forma estranha ao contexto, aos ouvidos de Maria, da sua mãe, né? Mas com total relação ao significado do que haveria de acontecer logo mais adiante, quando ele diz assim: não é chegada a minha hora. Não é, irmãos, a hora de iniciar os milagres que Jesus haveria de acontecer. O entendimento correto acerca disso é que Jesus agora está falando para ela algo miraculoso, algo de difícil entendimento naquele momento para ela. Aonde é que nós encontramos esta expressão: ainda não é chegada a minha hora? Ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a hora de eu morrer. Jesus estava costurando um entendimento espiritual acerca daquele fato, daquele acontecimento. Ainda não é chegada a minha hora, reporta-se de forma muito categórica a hora em que Jesus haveria de cumprir todo o seu plano redentivo. Estava apontando exatamente para a hora última da crucificação. E é improvável que Maria soubesse o significado naquele momento sobre o que quer dizer a minha hora. E isto, irmãos, eu confesso, quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei muito extasiado. Jesus, ele sempre adentra com falas libertadoras, construindo um entendimento, descortinando os acontecimentos que haveriam de acontecer. E aí, neste entendimento, irmãos, desta resposta enigmática de Jesus, humanamente falando, Jesus poderia pensar: o vinho acabou, e agora? A festa acabou, fim da linha, já era, acabou com a alegria do pessoal, que vergonha para os noivos, para a família. Pronto, humanamente falando, Jesus poderia dizer: não tem nada a ver com isso. Mas Jesus, ele enxergou outra coisa. Sabemos que soberanamente Jesus foi para essa festa e já sabia que ali haveria de acontecer o que aconteceu, porque Jesus é o Deus Filho, ele sabe de tudo. E assim sendo, irmãos, Jesus aproveita aquela oportunidade de casamento para realizar algo extremamente importante. Certamente em sua mente
ele, aproveitando então aquele ato, ele salvou a festa que estava correndo, que estava acontecendo. Jesus salvou a festa quando ele traz vinho e a festa continua. Jesus então, ele utiliza-se então do seu poder em proporcionar uma deliciosa alegria libertadora, sabendo ele que aquilo haveria um simbolismo por trás de tudo aquilo que apontava para a sua morte. Ele haveria de morrer. E aquele vinho que ele traz ali como esse símbolo é exatamente o símbolo que traz a crucificação, onde o seu sangue haveria de ser derramado no madeiro para trazer profunda alegria e a salvação para o seu povo. Assim, queridos, Maria chamou os serventes e disse: olha, o que ele mandar você fazer, você faça. E aí é quando chega o verso 6 em diante, e aí Jesus agora entra em ação, quando ele olha e está ali 6 potes de pedra que os judeus utilizavam para as purificações, e em cada uma cabiam 120 litros, e Jesus disse: encham de água estes potes, e eles os encheram totalmente. E meus irmãos, a primeira parte deste capítulo que nós acabamos de refletir, do 1 ao 5, nos apresenta então a problemática do evento, não é? Significativamente, os anfitriões da festa estavam em maus lençóis, mas a presença de Jesus foi de fato este grande diferencial para salvar aquela festa. Um grande milagre estava então para acontecer. As pessoas não entendiam, nem os serventes que encheram os potes de água. O que é que Jesus vai fazer com água? Vai servir água agora no lugar do vinho? Que vergonha! Então, tornar água em vinho, irmãos, o grande detalhe é que aquele sinal apontaria exatamente para esta realidade espiritual e chama-nos a atenção, o entendimento de que ele estava ali apontando pontos importantes sobre a vida eterna, uma mensagem acerca disso, acerca do que haveria de acontecer dentro de um plano perfeito, redentivo. Assim, meus irmãos, o sinal teve a sua importância visível. Justamente no verso 11, nós vamos entender que o sinal foi para que eles crescem, foi para Deus mostrar a evidência do seu poder de forma muito clara diante dos olhos. Mas, queridos, observe que este ato visível para demonstrar o poder de Cristo, seu Filho, não é o todo, não é o tudo, não é o ponto mais importante, mas sim o significado daquele milagre que Jesus estava ali realizando. E, meus irmãos, às vezes acontecem coisas nas nossas vidas. Milagres de Jesus acontecem na nossa vida. E a gente quer focar os nossos olhos no milagre. E a gente não presta atenção no que está por trás deste milagre. O que é que Jesus está querendo me ensinar com isso? O que é que Jesus está querendo fazer com isso? Aconteceu isso, amém, foi bom para mim, foi maravilhoso. Mas eu preciso buscar o entendimento do porquê aquilo lhe aconteceu. Por que naquele tempo, por que daquela forma, por quê? E a gente não costuma fazer esse exercício. Eu quero dizer aos irmãos aqui que hoje encerrou-se o primeiro acampamento de jovens, aliás, de adolescentes da nossa igreja. De jovens, eu quero promover os adolescentes a jovens. Mas quando eu saí hoje daquele lugar, eu vinha conversando com a esposa, só eu e ela, e eu dizia a ela: olha, tu tá vendo esse acampamento todinho que aconteceu? Deu tudo certo, foi bênção, mas aconteceu algo ali no final da festa que, ao meu ver, Deus preparou tudo esse movimento todinho para que uma coisa acontecesse no finalzinho do acampamento. No finalzinho. E eu fiquei pensando nisso o caminho todinho até chegar em casa. E até agora eu ainda estou extasiado com isso, porque era algo que precisava acontecer. Eu tinha orado por isso, mas tive paciência, aguardei no Senhor, esperei. Não foi nem comigo, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com os líderes. Mas aconteceu algo ali que eu naquele momento fiquei olhando de longe assim, só visualizando
algo miraculoso acontecer. E eu disse, Deus precisou montar tudo isso, fazer o acampamento, o povo trabalhou, o povo se esforçou, foi maravilhoso, tudo deu certo, foi uma bênção. Mas no fim, a cereja do bolo não foi o acampamento. Foi um agir de Deus que aconteceu diante dos nossos olhos ali. Assim, queridos, é em tantos outros momentos da nossa vida, e de forma limitada e com profundo desconhecimento, muitas pessoas aceitam Jesus, mas aceitam Jesus como o grande benfeitor de milagres, o bondoso Jesus, o Filho de Deus, que impressiona tanto, com tantos milagres, com tantas coisas bonitas. É lindo ver os milagres de Jesus, mas se recusam às implicações espirituais que aqueles milagres eles acontecem. E aqui está um ponto importante. Quantos dizem, eu não gosto da igreja, quero saber nada com igreja, não aceita a doutrina cristã, para mim é tudo balela, tudo papo furado, não aceito essa doutrina do inferno, inferno não existe, inferno é aqui, acabou, morreu, acabou, pronto. Muitos dizem assim. Não acredito que Deus é um Deus que se ira contra o pecado, não acredito, e nem acredito na expiação de Cristo pelo seu sangue. Isso é tudo conversa fiada, isso é tudo historinha. Mas eu gosto muito de Jesus. Ele se doa tanto. A gente lê a história da Bíblia, é lindo. Jesus abençoando, Jesus fazendo, Jesus dando de comer a uma multidão, multiplicou pão e peixe. Foi coisa linda. Foi para um casamento, acabou o guaraná da festa, no dito nosso. Está aqui, pronto, chegou. Meus irmãos, é uma hipocrisia esse tipo de pensamento. É um engano a si mesmo. Há uma incoerência. Como de fato amar o noivo que é Cristo e desprezar a noiva? Como? A igreja de Cristo é a noiva do Cordeiro. Eu e você estamos sendo aperfeiçoados nessa nossa caminhada, nos preparando para aquele grande dia. Como é que eu vou desprezar a noiva do Cordeiro? Como é que eu vou odiar a noiva do Cordeiro? Mesmo com todas as lutas e dificuldades, como é que eu vou agora ter que desprezar a noiva do Cordeiro? Mas eu digo que amo o noivo. Que papo é esse? Ora, se a noiva é do noivo e o noivo vai vir buscar a noiva para um enlace final, e eu agora quero tudo com o noivo, mas nada com a noiva, não pode. Há uma incoerência, há uma hipocrisia nesta fala e neste entendimento que se perde pelo vento. Irmãos, observe, queridos, que a noiva, sendo a sua igreja, ela merece todo o nosso respeito. É preciso, como noiva de Cristo, nós amarmos a igreja do Senhor, porque Ele foi quem a instituiu. Mas igreja é muito complicado. Olha, todo organismo formado por pessoas está sujeito a falhas. A nossa casa, que é esposa, filho, que nós mais amamos, tem problema? Não é todo mundo perfeito. Imagine um aglomerado de pessoas. Porém, nós não podemos esquecer que nós estamos crescendo, estamos sendo chamados a sermos aperfeiçoados pela doutrina, pela palavra de Deus, num processo chamado santificação, que nos convoca, que nos chama. Quando o pastor fala verdades que dói, não é porque o pastor gosta disso, não, é porque é necessário. Precisamos entender que não é o pastor falando, mas é Deus usando a vida do pastor para falar, para poder nos levar a um quebrantamento, todos nós, pois a espada aqui é de 2 gumes, não é de um gume só não, são 2, penetra profundamente. E a palavra de Deus, irmãos, é quem deve nortear a nossa caminhada. Esta vida de aperfeiçoamento não é uma brincadeira.
Vida cristã, como já disse um autor, não é um parque de diversões. Não, é campo de batalha. Todos os dias é uma guerra que se coloca diante de nós, pois a nossa guerra não é contra a carne e nem contra sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades. E eu preciso ter este entendimento de que a noiva do Senhor está sendo aperfeiçoada, está sendo moldada, está sendo burilada, limpa. O Senhor está agindo nesta noiva, está fazendo com que aquele casamento seja um casamento deleitoso, amoroso, grandioso, um grande banquete haverá de ser servido, pois as bodas do Cordeiro está por vir. Haverá de acontecer e nós estaremos lá, pela graça do Senhor, e eu queria muito lhe encontrar lá. Seria tão bom nos encontrarmos lá. Eu tenho essa fé, que nós vamos nos encontrar lá. E assim, queridos, observe que esta importância dada do texto ao casamento como descortinado, o início dos sinais em que o Senhor Jesus agora começa então a ministrar. Jesus então, de forma muito tranquila, Jesus pede para que eles encham aqueles potes de pedra de água. E há um comentarista que eu estava meditando e vendo e lendo algumas coisas escritas. Jesus não deu assim: eu determino que a água se transforme em vinho. Ele não balançou os braços, ele não fez movimento, ele não deu pulinho, não deu 4 voltas, não jogou nada dentro. Ele apenas disse: encham. Encheu. E ali houve uma extraordinária transformação. Jesus manda, irmãos, que eles encham de água apenas e depois peguem agora e levem para o responsável da festa. Observe, queridos, que a quantidade de água que foi transformada em vinho, um cálculo feito aponta para 600 garrafas de vinho, para que a festa fosse terminada, concluída. Mas, irmãos, 2 lições nós podemos tirar deste feito ali de Jesus. O primeiro é o mais óbvio: transformou água em vinho, algo que é prontamente impossível humanamente falando, pois ali não tinha o néctar, o material, a matéria-prima da uva para poder haver o período de fermentação, de tudo, não tinha nada, era só água. Ele pegou aquela água e transformou em vinho, virou vinho, e da melhor qualidade. A segunda lição que nós tiramos disso, irmãos, é que o Senhor utilizou os jarros de água suja, pois a água da purificação era uma água que os viajantes, ao chegar no recinto, lavavam os pés, lavava as mãos, ou seja, havia um banhar-se, um limpar ali, para poder adentrar no ambiente. E aquela água era água suja. Imagina a quantidade de gente ali, naquele casamento, que dura uma semana, lotado de gente, toda hora gente chegando, gente saindo, e o povo se banhando, lavando as mãos, lavando os pés, porque era destinado para isso. E como é que Jesus agora utiliza-se então de um jarro tão sujo, tão utilizada aquela água suja, quem sabe água com mão suja, com barro, tudo que pega, que lava. E meus irmãos, uma transformação completa que vai muito além daquilo que os olhos puderam ver. Ou seja, Jesus usou o menos provável para propósitos extraordinários. Em seu livro Milagres, C.S. Lewis ele citou algo e disse assim: C.S. Lewis apontou que todo o milagre de Jesus é simplesmente uma espécie de curto-circuito em um processo natural. Faz coisas que não tem como a ciência explicar. E C.S. Lewis continua dizendo: fazer instantaneamente algo em geral que levaria muito tempo ou de forma impossível é característico de Jesus. Ele é capaz de pegar homens falíveis como Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Natanael e transformá-los em apóstolos. Dentro deste entendimento, não diferente de uma realidade no nosso tempo, Jesus fez isso com a minha vida e com a sua vida. Jesus
olhou para nós, mortos em nossos delitos e pecados. Cheirávamos mal por conta do pecado, desprezíveis, imerecidos que somos, os menos prováveis. Quem sabe aquele que até as pessoas mais próximas de nós ou da nossa própria família dizia: isso é um sem futuro. Jesus mudou a nossa história. Um dia, irmãos, Jesus marcou o encontro, vindo ao nosso encontro, que apesar de nós nos transformou e nos purificou naquilo que não havia de forma alguma esperança de uma vida eterna. Encheu de alegria e de esperança o nosso coração. Ele salvou a festa em Caná da Galileia, mas salvou também as nossas vidas. E meus irmãos, quando nós olhamos para esta realidade tão profunda, queridos, a gente observa que Jesus estava passando uma mensagem, dizendo: olha, apesar desses potes de pedra sujos, imundos, que certamente naquele tempo, se alguém tivesse com sede de água, certamente não beberia daquela água suja de mão, de pé, de sujeira. Jesus pega aquilo ali, manda completar de água. Se agora leve para o mestre da festa, o mestre sala, o chefe de cerimônia. E o que é, irmãos, que o homem da cerimônia ele fala? No verso 10. O mestre da festa diz: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior, ou seja, o vinho mais fraquinho, o mais simples, né? O menos ovacionado, bota para o finalzinho. Já todo mundo já bebeu muito, já tá, bota para o finalzinho ali. Não vou citar nomes aqui de marca de refrigerante, para a gente não cometer, não ter problema. Porém, você guardou o melhor vinho até agora. Observe, irmãos, que Jesus ele pega exatamente e faz algo extraordinário naquele momento. Ele transfere um conceito que era de uma forma e agora ele muda o conceito. Ele apresenta então agora o melhor vinho, ou seja, o vinho mais que naquela época seria o mais caro, o mais valioso, guardou para o final da festa. Ele fez o contrário. E assim, queridos, o mestre da cerimônia da festa certamente ficou surpreso, porque é reconhecidamente melhor o vinho que Jesus apresentou. E aí, meus irmãos, quando ele conclui que todos servem primeiro o vinho bom e depois o final o vinho mais fraco, e Jesus faz o contrário, mesmo sem saber de que origem foi, Jesus dá uma demonstração clara do seu poder grandioso e soberano, de que ele pega aquilo que nada é, ou que valor nenhum tem, para fazer naquilo que melhor é, confundindo então humanamente as pessoas. Assim, queridos, o propósito daquele encontro, além de revelar grandes lições para que nós pudéssemos ver aqui o poder de Deus, aí a largada do início dos sinais de Jesus, ele começa então naquele acontecimento. Ele manifestou ali a sua glória, pois o versículo 11 aponta-nos isso aí, como também os seus discípulos creram nele, e houve então, irmãos, um convergir de muitas coisas envolvidas naquele acontecimento. Assim, queridos, nós podemos entender que há de fato um retrato, uma imagem grandiosa e de uma coisa extremamente superior, no entendimento de que a nova aliança ali figurada, Jesus estava dando trazendo um componente desta nova aliança. E meus irmãos, ele então se revela como aquilo que antes eram sombras, antes eram apenas acontecimentos futuros que haveriam, promessas. Ele agora veio cumprir plenamente a lei, cumprindo todos os seus requisitos,
Jesus foi o único qualificado para morrer por pecadores na cruz do Calvário. Observe, irmãos, que a salvação que ele obteve por meio do seu próprio sacrifício na cruz do Calvário possibilitou e possibilita que homens e mulheres deixem para trás as coisas velhas e adentrem então na alegria de uma nova realidade em salvação. Jesus ali naquele momento, irmãos, estava demonstrando exatamente esta grande diferenciação. Aquilo que de fato haveria de acontecer de forma substancial, representada por aquele vinho. E quando nós vamos para a passagem da ceia do Senhor, nós nos deparamos com a fala do próprio Jesus: este é o cálice da nova aliança, que foi aqui inaugurado, humanamente falando, neste acontecimento do casamento em Caná. O transformar da água em vinho é uma cisão da velha aliança com a nova aliança agora no seu sangue, que representava aquele vinho melhor, o último, o vinho mais perfeito. O vinho, irmãos, melhor, representando então o sangue de Cristo vertido na cruz, como símbolo da nossa redenção, como também o resgate de muitos. Observe, queridos, que os encontros de Jesus, eles produzem transformações, ensinos e a manifestação do poder do Senhor para a nossa salvação. Quando nós olhamos, irmãos, para estas realidades, neste encontro de Jesus, ele declarou de forma muito clara: o Senhor da festa sou eu. O Senhor da festa não é o noivo, não é a noiva, não são os visitantes, não é as pessoas convidadas, não é o mestre de sala, não é nada. Quem salvou a festa fui eu. Jesus, ele adentra então naquele recinto, nesta narrativa, nessa história, nesse acontecimento, para ser o destaque da festa. E assim, meus irmãos, acontece na nossa vida. Jesus, ele adentra na nossa história para transformar aquilo que estava morto, que não era nada, que não valia nada, como nós de fato éramos, em agora pedras vivas, que vive para a glória do nome dele, exaltando o nome dele em uma nova esperança de vida, que agora não mais misturada, não mais a mais fraca, não, agora nós vivemos em uma esperança, irmãos, extraordinária. E quando nós aqui, viventes deste mundo ainda, olhamos então para o vislumbre daquilo que haverá de acontecer depois dos limites da nossa existência, ou seja, quando a morte chegar. Como eu falei domingo passado, não precisamos ter medo da morte, porque a esperança que está em nós, pelo adentrar de Jesus na nossa vida, na nossa história, apresentando então o seu sacrifício como símbolo da nossa salvação, que nos diz de forma muito clara e categórica: não tenham medo, porque quando vocês partirem desta realidade, vocês estarão comigo. Isto, irmãos, é o que deve permear o nosso coração. Isto é o que deve nos invadir o nosso entendimento de forma muito completa, de que a nossa vida aqui é apenas uma passagem, algo tão... E é tão bonito viver aqui, é tão bom, desfrutamos de coisas muito boas, de tantas facilidades. Mas, irmãos, isso não é nada comparado ao que nos aguarda na glória. Não é nada, nada. Não se compara, não há comparação. Não dá nem para a gente fazer um comparativo. Segundo a palavra de Deus, que nos aponta sinais de como haverá de ser um lugar excelente, onde reina a justiça, onde não haverá dor, choro, nada. Jesus então, irmãos, vem com esta missão redentiva ou redentora, de redimir o seu povo. E o casamento em Caná da Galileia teve justamente este primeiro passo, este ponto visível de que Jesus, ele veio representar este vinho novo, este vinho melhor, que nós podemos comparar com o cálice da nova aliança. E, meus irmãos, o escritor e pastor falecido recentemente, Timothy Keller, ele escreve
uma expressão e eu queria finalizar com isso. E enquanto isso eu queria chamar o louvor para ir se preparando para a gente cantar uma canção. Timothy Keller diz o seguinte: Jesus se colocou no meio de toda a alegria da festa do casamento e solveu a dor que se aproximava, para que hoje você e eu, os que nele cremos, possamos nos colocar no meio de toda a dor deste mundo e solver a alegria que se aproxima. Ou seja, a grande festa do Cordeiro, o casamento de Jesus com a igreja, que somos nós, está se aproximando. E o Senhor Jesus, Ele, assim como foi o Senhor da festa em Caná da Galileia, Ele é o Senhor das nossas vidas, no transportar para este acontecimento tão grandioso. Timothy Keller continua dizendo: todas as vezes que participamos da ceia do Senhor pela fé, nós saboreamos uma prévia desta festa incrível que haverá de acontecer. Meus irmãos, o momento da ceia é algo extraordinário. O momento da ceia é um momento que todo crente em Cristo Jesus, que crer nele como seu único e suficiente Salvador, compreende que por trás de dois simples elementos, pão e vinho, está ali composto uma importância imensa do que nos envolve como uma aliança com este Senhor que morreu e representativamente se coloca naqueles elementos, quando diz que nós devemos fazer aquele ato anunciando a morte de Cristo até que Ele volte. Então nós que somos crentes em Cristo Jesus, primeiro devemos ter o entendimento do que significa a ceia do Senhor. Segundo, eu preciso fazer de tudo para estar participando daquele ato. Se há problema de pecado, preciso corrigir urgentemente. Esse é o chamamento de Deus para nós. Se há qualquer impedimento, eu preciso me quebrantar, me humilhar, deixar de ser orgulhoso. Voltar-se para o Senhor, fazer o que for preciso para que eu possa participar daquilo ali, porque aquele ato tem um significado muito mais importante do que as minhas querelas egocêntricas. Eu preciso entender, irmãos, que mimimi espiritual não existe. Há um tom de seriedade, como nós falamos no início, do casamento que haverá de acontecer, de Cristo com a sua igreja. E Ele chama essa igreja na figura dos seus apóstolos e diz: olha, este é o pão, esse pão isto é o corpo, é o meu corpo partido, que será cravado lá na cruz por vocês. Depois Ele pega o cálice e representa: este cálice é o da nova aliança, no meu sangue. Vocês precisam beber dele e comer do pão. Ou seja, isto é um sinal da nossa aliança redentora e salvadora. E vocês, igreja do Senhor, precisam participar disso alegremente, entendendo que aquilo ali tem um significado espiritual para as nossas vidas, que vai muito mais além do que, não, mas eu sou assim mesmo. Que conversa! Quando a gente, irmãos, tem Cristo na nossa vida, quando nós pertencemos a Ele, não tem essa não de bater no peito e dizer eu sou o cara. Não. É Jesus quem é a pessoa mais importante da nossa vida. É para Ele a quem eu devo viver, me curvar todos os dias e dizer: Senhor, muito obrigado pela vida, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, mas me perdoe, Senhor, porque eu erro, eu falho, eu sou limitado. Precisamos depender desta graça, deste perdão. Jesus, Ele já fez lá na cruz, no nosso lugar. E isto deve ter um valor muito maior do que as nossas queixas, que são tão
tão fajutas quando a gente olha em comparação ao que o Senhor Jesus ele fez por nós. Somos chamados, irmãos, para uma realidade de vida muito diferente. Uma realidade de vida onde nós precisamos estar diante do Senhor, compreendendo isso aqui como algo que nos envolve. E eu não sei da realidade de vida de cada um dos que estão aqui, mas mesmo que neste momento alguém se encontre em nosso meio, em meio à dor, em meio à tristeza, em meio ao desânimo, em meio a situações que tem sido um entrave interior no coração, que nos impede de visualizar tudo isso, o Senhor Jesus, Ele te convida a beber dessa alegria hoje. Ele convida você a fazer parte dessa festa, a ser participante da festa onde o vinho melhor está sendo servido. Só existe, irmãos e amigos, um só amor grandioso, que vai além do amor de mãe. Foi o amor daquele que morreu na cruz, que deu a sua vida por nós imerecidos, porque nós não merecíamos nada, mas Ele disse: eu me dou por eles, esse povo eu quero, eu vou pagar, eu vou morrer na cruz. A minha hora vai chegar, e chegou a hora de Jesus. Não foi nesse momento aqui, quando Ele disse: ainda não é chegada a minha hora, mas a hora dele chegou. E foi pelos méritos dele que hoje nós podemos cantar a Ele, adorar a Ele, celebrar a Ele, viver para Ele e andar altaneiramente, além, muito mais além, andar por cima de todas essas lutas, assim como o apóstolo Paulo e todos os apóstolos que foram martirizados, sofreram, apanharam, foram mortos, com exceção de João, que estava na ilha de Patmos. E nós, irmãos, qualquer coisinha é um problema, qualquer coisinha é uma dificuldade, qualquer coisinha é um moído. Irmãos, precisamos amadurecer, queridos, crescer, entender que o que nos envolve é muito maior. Só há um amor, só há uma grande festa, só há uma coisa capaz de realmente invadir corações e trazer tudo aquilo que é necessário, ou seja, uma alegria completa, uma esperança que nela nos ancoramos. Só há um único Senhor da festa, Jesus Cristo. Que nós nos rendamos a Ele, que nós possamos sair por aquela porta hoje pedindo a Deus que Ele quebrante o nosso coração, pedindo a Ele que Ele nos visite poderosamente, se Ele já isso não fez aqui enquanto nós estamos aqui. Que você se renda a Ele, se renda a Jesus. Você veio hoje aqui, não foi por acaso, ninguém lhe trouxe amarrado nem algemado para cá. Foi Ele quem lhe trouxe para ouvir a sua palavra aqui. Receba esta palavra em seu coração. É dia de render-se, ou seja, é noite de render-se ao Senhor, de buscar a sua presença. É noite de conserto, de reconciliação com o Senhor. Você é noiva do Cordeiro, o Cordeiro está à sua espera. Daquele dia, à espera daquele dia que haverá de se convergir todas as coisas, naquele grande banquete que haverá de acontecer, onde todos nós estaremos juntos ali participando. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós nos voltemos a este Senhor da festa. Ele é o grande Senhor da festa, o grande Senhor das nossas vidas. Ele já fez a transformação em nós, de nos pegar e nos transformar e fazer para Ele
povo de propriedade exclusiva dele. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que possamos, irmãos, voltar-se para Ele arrependidos e dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Fiquemos de pé, vamos cantar ao Senhor.